Eu acho que é o Gorgias, né? Eu acho que é o Gorgias. Não tenho certeza. Que trata da linguagem da construção linguística, de ser construído linguisticamente. É isso? É o Gorgias que fala disso? De O você se constrói falacer, pela você diz? linguagem? Você Se diz a ideia constrói do pela. falacer? Oi? Você diz a ideia do falacer? Não. Não, não, quando, eu acho que um dos sofistas falavam dessa coisa de você, das verdades que a gente tem, de você não ter ligação direta com a realidade e você ser construído É o linguisticamente. Gorgias. É o Gorgias, Acho que é o né? Gorgias. É, Pronto. sim. Camarilha toda presente, é isso aí, já. Muito obrigado, gente. Fico lisonjeado. Nós ficamos, né? Abração, Jefferson. E aí você disse o lance da psicanálise, e eu já tinha visto, eu acho que outras pessoas falarem disso, que a gente se constrói pelo discurso, e eu achei interessantíssimo, interessantíssimo, de verdade, porque lá na nossa abordagem, porque eu já falei algumas vezes aqui pro pessoal, olha o professor Duque aí, ó, aqui viajando. É o meu orientador, Bruno, esse aí, o Paulo Olha Duque. aí. Amigão, amigão mesmo. Porque lá na nossa abordagem, na ecocognição, a gente tem uma ideia, uma hipótese de que depois que a gente aprende a linguagem, depois que há o desenvolvimento pleno da linguagem, tudo à nossa volta é linguístico. Tudo à nossa volta é linguístico, passa a ser linguístico. Isso significa que não existe realidade objetiva? Não. Não tem nada Claro. a ver. Não tem nada a ver. Não, 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 não. Não pensem isso, por favor, fiquem comigo aqui, fiquem comigo aqui. Relativismo é relativismo, sim, é relativismo, mas não é idealismo. Não significa que não existe uma realidade objetiva, significa que você não consegue ter acesso a ela por meio da linguagem, né? Sim. E por meio da sua percepção. Isso é uma coisa. Inclusive, muita confusão é gerada a partir disso, né? Você entender que os sofistas estão dizendo que não existe realidade nenhuma, objetiva nenhuma. É, O que não é interessa isso. para eles não, o que interessa para eles é que você não tem como ter acesso a ela, justamente isso, né? E aí, para a gente, por exemplo, como a gente não pode ter acesso, e a linguagem é o que faz a gente criar significado das coisas do mundo, a gente tem acesso à realidade, a gente tem acesso à verdade das coisas, pela nada de a chegada, exatamente, a chegada não. Calma. Calminha, calminha. E como a gente tem acesso às coisas que a gente tem contato na nossa vida pela linguagem, tudo passa a ser linguístico. Por exemplo, quando você olha para uma parede, você diz assim, isso é extralinguístico. Uma parede é uma coisa extra, é fora do domínio linguístico. Só que você não está olhando para você não está olhando para uma pedra, você não está olhando para um objeto qualquer disposto no ambiente de forma aleatória. Você está olhando para um objeto manufaturado de um jeito específico para fazer parte de uma cultura específica que a gente Sim. aprendeu a convencionar e chamar de parede. Tanto é que vocês não saem por aí mexendo nas paredes, batendo nas paredes aleatoriamente, fazendo música com a parede, pulando em cima da parede. Você faz coisas com a parede que foi determinado culturalmente. Você pode pendurar um quadro, Uau. você pode colocar aquela coisa de rede, como é o nome, gente? As harpos de rede para pendurar na rede. Você pode botar um prego na rede para colocar um estante, uma prateleira. Tudo isso determinado linguisticamente e pela cultura, culturalmente e linguisticamente. Então, isso é uma coisa muito forte da gente, da nossa abordagem, e eu achei muito interessante quando eu vi essa coisa do Gorgias e depois você falando aí de ser construído linguisticamente, eu acho que foi ser linguagem? Não, ser, Eu falo falar, ser. fala ser, né? Fala Aí eu queria que ser. você Fala falasse um ser. pouco mais sobre isso, eu achei interessantíssimo. Não, mas Aí eu vou expor aqui as perguntas, depois que você falar, eu boto as perguntas aqui, tá? Pra gente ir beleza. respondendo. Tá? É interessante essa postura, né? Essa sugestão aí do Lacan. E voltando um pouquinho, né? A ideia do não ser, do ser e do não ser. É um assunto meio indigesto e tal, mas eu acho que um ótimo jeito de olhar esse assunto é entender o não ser como um outro ponto de vista do ser. Então, por exemplo, eu tenho esse cubo mágico aqui. Não. Vou colocar aqui, ó, a cor. Qual seria a cor desse. Ó, a pergunta é ótima, né? Qual é a cor do cubo mágico? Bom, tem 6 cores. Você pode falar assim, o cubo mágico é colorido. Tudo bem. Então, colorido significa amarelo, laranja, verde, branco, vermelho e azul. Legal. Só que, por exemplo, se eu troco uma dessas cores, coloco marrom,
Ele é colorido também? Não deixa de ser. Só que não é o mesmo colorido. O Platão vai ficar louco com isso. Não. Tem que ter um ser. A essência desse negócio aqui. Tem que ter a essência. Então, por exemplo, se eu digo que a essência desse negócio aqui é azul, aí eu falo, bom, então o amarelo é um não ser. O laranja também. Seria o não ser do azul, né? É o não ser do azul. Aí você fica quebrando a cabeça nisso, tal, não ser, ser, não ser, ser, não ser, ser. Né? O ser, não ser e tal. Fala, pera um pouco, então peraí. Esses caras estão falando, o Gorja fala assim, Platão, você está falando, olha, o que tem são pontos de vista, né? Por exemplo, se você ouve o barulho de um cachorro, você vai falar cachorro, e não, você não vai falar o barulho, vai falar a palavra. Quando você fala não ser, você já falou a palavra. Já existe alguma coisa. É impossível você não pensar em nada, porque, por exemplo, quando você vai tentar pensar no nada, você está pensando em alguma coisa. Qualquer que seja. Então não tem essa história de ser. Porque você não consegue apreender ele pela linguagem. Você não tem um aparelho para aprender aquilo. E quando você não tem esse aparelho, mesmo se você tivesse, é isso que é interessante, né? Aquela coisa que você falou, né? O nada é. Mesmo se fosse, seria desconhecido. Porque se tivesse alguma coisa, você não tem condições de conhecer. Você não tem como chegar na realidade em si daquele objeto. E mesmo se você conhecesse, você não poderia passar para alguém. Porque quando você passa para alguém, você passa palavras e não a coisa ou o significado dela, né? Então, voltando um pouco com a psicanálise, o que o Lacan, né, aliás, o que a gente pode falar disso? Quando eu falo azul, que o cubo é azul, eu deixei de falar outras 5 cores. O psicanalista, né, de um ponto de vista próximo do sofista, ele vai tentar encontrar no discurso do paciente o que ele não falou, mas que está lá e age na vida dele e causa problemas, etc. E, inclusive, essa é a ideia do significante do Lacan, que ele vai, o significante é mais importante que o significado, porque o significado é convencional, tal. Carro significa uma coisa mais ou menos coesa. Porém, você pode ter tido uma relação com o carro, aconteceu algum evento drástico na sua vida com o carro, que para você aquele carro adotou um significante, um sentido diferente. E toda vez que você ouve carro, você faz alguma coisa que você não entende por que faz. Por exemplo, né? Por exemplo. Isso é muito interessante, porque quando a gente fala de significado e semântica, muita gente traz aí. É tudo. A gente tem as heranças todas aristotélicas e platônicas, inevitavelmente, infelizmente, talvez, né? De que o Incidente está significado falando. das coisas tem traços suficientes e necessários, né? Então, carro é aquela coisa, temos que chegar na realidade aqui, vai dar certo. Carro precisa ativar um significado que seja o mesmo para mim, seja mesmo para o Bruno, seja mesmo para o Jefferson, para o Mike, para o Vinícius. Mas não é assim que funciona, cara. Existe uma dimensão que é mais convencional, beleza? Você pode falar do carro enquanto o objeto carro, mesmo assim, vai ter, por exemplo, diferenças entre países. Lá na Alemanha eles vão lembrar do Mercedes, aqui a gente vai lembrar do Gol, por exemplo. Mesmo mais convencional, mais geral, mais genérico, vai ter essa dimensão relativa. E pior, essas experiências, né? Um carro, por exemplo, para pessoas que, sei lá, aconteceu algum acidente na vida dela com um carro que deu ruim, ela vai ativar uma coisa que é diferente do que vai ativar para mim, né? E isso tem que ser considerado.